Gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês, gente, um bate-papo sobre um assunto que eu acho que vai ser bem relevante para você que é mãe, que tá passando, né, pela fase do desfraude, ou que tá se preparando, assim como eu, para passar por essa fase, né? Eu tenho 3 filhos, né? Então eu já passei por 2 desfraudes, vou passar por mais um. O Samuel ele tem 12 anos, o Luca tem 7 e o Gustavo tem 6. E como assim eu tô pensando em desfraldar uma criança de 6 meses? Não, gente, não é isso. Eu estou me preparando para quando esse dia chegar. Confesso para vocês que o desfraude do Samuel foi um pouco complicado. Apesar de não ceder às cobranças, né? Não ter cobrança de escola, nem de ninguém por perto, falando, nossa, tá na hora. Eu achei que era o momento, e aí eu já quis desfraudar ele, tive erros e acertos. O que eu fiz com Samuel, eu já não cometi com o Luca, e não vou cometer com o Gustavo, o que eu fiz com Samuel e com o Luca, né? Porque em um vlog que eu falei pra vocês, quando a gente se torna mãe de 3, não é aquilo, né, que muitas pessoas pensam, né? Pelo menos aqui da minha parte, tô falando de mim. Que, caiu a chupeta no chão, coloca na boca. Não, a gente, quando procura informação, a gente fica muito mais cautelosa, toma muito mais cuidado. Eu sou uma pessoa que procura muita informação. Então, coisas que eu não fazia no Samuel, que eu não fazia com o Luca, hoje em dia eu tenho um combo de informação e todos os dias eu procuro mais informação, né? Então, eu fazia alguma coisa com o Samuel, que com o Luca eu já não fiz porque eu tinha informação que custava. Obviamente, eu não vou fazer nada de gráfico, mas aquelas coisinhas, sabe? Então, eu aprendi, tenho aprendido bastante, eu vou comentar isso aqui com vocês. E eu comento, gente, sobre isso, né? Que pelo menos aqui comigo é dessa forma. Eu não sou aquela mãe que, depois do terceiro filho, deixa aí, não. Eu procuro muito mais informação, então eu fico muito mais cautelosa em relação a tudo na vida deles, né? Não só do Gustavo, que é um bebê, mas também dos meninos, né? Que eu procuro informação para criar não só o Gustavo bem, mas também os meninos com as suas idades diferentes, de acordo com as suas idades, né? Então, quem acompanha aqui os vlogs sabe disso e eu comentei isso com vocês. E aí, gente, eu confesso para vocês que teve coisas boas que eu fiz no Distrito de Samuel, sim. E uma dica, já que eu quero compartilhar com vocês a respeito disso, é na hora, né, que ele tá ali naquela fase de adaptação para poder fazer o desfraude, você colocar aquelas toalhas transparentes de mesa, sabe? Aqueles plásticos, para não deixar vazar o xixi no colchão. Caso aconteça, provavelmente vai acontecer, né? Então você forra ali o colchão da criança com aquele plásticozinho, depois você coloca o lençol. O lençol obviamente vai molhar porque ele tá por cima do plástico, né? Mas você coloca para lavar, melhor não sujar, né? E nem molhar o colchão. Então, de manhã você faz o xixi, você só vai colocar o lençol para lavar e pegar, né, o plástico e limpar, né, e à noite colocar novamente, tá bom? Não faz muito barulho, sabe? Você encontra aí em loja de artigo para casa, aqueles plásticos mesmo que você coloca na mesa, aquele transparente, sabe? Para poder evitar isso. Então, eu já quis passar essa dica para vocês, foi algo que eu fiz com o Samuel, quando o Samuel estava na fase de desfraude, tá? E vou falar para vocês o que eu tenho aprendido que mudou aí, então fica aqui para eu continuar comentando com vocês. Mas eu confesso, gente, que o desfraude de Samuel foi um pouco complicado, porque eu ficava muito nervosa. Eu sei que eu ficava muito estressada com ele, sabe? Ai, Samuel de novo, Samuel, não sei o quê. Só que, gente, o primeiro filho, ele é uma, algo que vai te ensinar a ser mãe. É uma coisa, assim, que extrapola, sabe assim, o amor, você quer viver tudo aquilo, você vive intensamente, você quer fazer o bem, você quer isso, você quer aquilo. E muitas vezes a gente erra. E nos descartes também a gente erra. Por mais que você não ceda as pressões como eu cedi, a gente quer sempre ver eles evoluindo, né? Isso, aquilo. Nossa, eu tô sendo uma super mãe, então olha aqui, meu filho já tá avançando, tá isso. Então a gente tem esse negócio. E ele te ensina a ser mãe. Então, o Samuel me ensinou a ser mãe do Luca, me ensinou a ser mãe do Gustavo. Então, tudo que eu aprendi, né, com o Samuel, eu já não fiz errado com o Luca. E com o Luca, eu já não fiz errado com o Gustavo. E não vou fazer errado com o Gustavo, entende? Tanto pelas experiências, as minhas vivências, e também por informações, como eu disse, que eu sempre busco. E aí eu senti que eu não devia ter feito algumas coisas, sabe? Me estressado tanto, ficado chateado com algumas coisas, porque, gente, é um bebê que usa fralda.
Aí do nada você quer desfraudar, ou por pressão, porque você acha que você tem que desfraudar, porque você, assim como eu, quer mostrar, né, que você é uma super mãe, que olha aqui meu filho desfraudou, olha, entende? Então você vai amadurecendo, né? Mas tem coisas que a gente vê que a gente não tem necessidade de fazer, né? E graças a Deus que a gente melhora, né? Então é um ponto positivo, né? E esse vídeo eu espero que, se você esteja passando por isso pela primeira vez, ou vai passar por isso pela primeira vez, seja um alerta para você repetir o que eu fiz com o Samuel, né? Que hoje, o Samuel já tem 12 anos, né, gente? O Luca tem 7, como eu falei, o Gustavo tem 6. E aí, eu, se pudesse voltar no tempo, eu faria completamente diferente. Só que a gente aprende muitas vezes errando, né? Se você não busca informação, obviamente que você vai errar. Não porque você quer, não erros graves, mas porque você, né, e isso te ajuda a amadurecer, como muitas coisas na vida, né? A gente aprende muitas vezes errando, né? E o filho que nasce primeiro, ele quer essa experiência. E eu fiz, né, esse retrato de Samuel. O Samuel já tinha 3 anos, então ele foi pra escolinha já sem a fralda, sem aquela fraldinha de boca, sem chupeta, nem nada. Mas eu confesso que eu poderia ter sido mais leve, né, com ele, porque é um bebê que veio usando fralda e eu já quis fraldar, né, depois que já tava ali com 3 aninhos, né. E aí, daquele jeito, assim, sabe? Vamos ter que fraldar Samuel de novo, xixi, Samuel. Então, gente, coisas que não faria com o Gustavo. E por que que eu tô falando disso fato com vocês, gente? Sobre uma bebezinho, né? De 6 meses. Porque, gente, para e pensa. Pensa no médico, né? Que estudou, que tá lá vários anos na faculdade para poder exercer sua profissão. Agora você pensa em alguém que de repente se passa por médico, vai lá fazer uma cesárea, por exemplo. Se ele não estudou, se ele não se preparou, provavelmente ele vai fazer algo horrível ali, né? E você, obviamente, vai preferir alguém que estudou, que seja realmente aquilo, né? E aí é a mesma coisa com a gente. Em tudo na vida, só no desfraude, a gente tem que se preparar. Eu tenho minhas experiências com desfraude com os meninos, que eu vou botar em prática, vou. Mas quando você se prepara, ouvindo outras pessoas, outras opiniões, você fica melhor. Você está muito mais preparado para aquilo, né? Então eu quero chegar lá no desfraude do Gustavo com 2, 3 anos preparada, sabendo que eu respeitei o meu tempo, respeitei o tempo dele também, não cedi pressão. E, gente, eu tenho assistido aulas de desfraude todos os dias. Então, eu já coloco minha agendinha, porque quando eu coloco minha agendinha, eu tenho obrigação de fazer aquilo. Então, enquanto eu tô passando a roupa ali no começo do dia, né, eu já vou colocando 2 vídeos para poder assistir, pego um papel, anoto tudo aquilo que foi de dica. Não vou colocar isso em prática agora, mas quando for hora do desfraude, eu vou revisar tudo aquilo que eu vim anotando desde agora com 6 meses no caderno, vim revisando, porque no correio do dia a dia não tem como a gente lembrar de tudo. Então, as principais coisas eu anotei tudo no papel, estou anotando no papel e vou continuar anotando no papel para quando chegar e eu sentir que é o momento dele, que é a hora dele, eu saber como agir, como não agir, saber quando isso, quando aquilo, sabe? Então, estou me preparando, assim como um médico, assim como em outras profissões, em outras coisas da vida, as pessoas se preparam. Ninguém vai no show de calouros, né, cantar ali, esperando ganhar sem ter se preparado. Não adianta ser só ter o dom, você tem que se preparar. Porque às vezes eu posso ter o dom de cantar, mas alguém tem o dom de cantar e tem a técnica, a pessoa se preparou. Então, se eu solto uma nota ali diferente daquilo que tem que ser, e outra pessoa tem o dom, mas tem a técnica, obviamente que ela vai passar na minha frente. E isso aqui não é sobre competição, é sobre preparação. Estou me preparando não para competir com outras mães, com outras pessoas sobre estágio, mas para eu olhar na frente e falar, poxa, eu me capacitei, eu não tive preguiça, eu me preparei para isso, sabe? Então, todos os dias assisto aulas de desfraudes e vou anotando ali, né? Para quando chegar o momento eu estar preparada, não fazer aquilo que eu fiz com Samuel, que eu fiz com o Luca, né? Como eu disse, nada de grave, mas eu quero estar leve para esse momento com ele. Gente, tem tantas coisas que eu tenho aprendido. Dia só, quando eu comecei a assistir, gente, minha cabeça assim, sabe? E a gente acha que a gente sabe de tudo, gente. E não, não é porque você exerce uma profissão ou você tá na sua rotina fazendo as suas coisas, como no meu caso disso, né, de judicial, eu falo, não, eu já sou mãe de 3, eu sou expert, não. Não é porque você é manicure que você não pode procurar mais informação, que você é médico, que você não tem que continuar estudando, a gente tem que continuar estudando, porque as coisas vão melhorando, né? Tem, às vezes, uma mãe que teve uma dica que você não pensou que pode te ajudar. Gente,
tem tanta coisa que eu fazia que eu vejo que ia prejudicar a criança. Um exemplo para vocês aqui, do pinico. O Samuel usa o pinico, o Luca também. E é uma coisa meio, né? Tem mães que usam, não estou aqui para falar se você tá fazendo certo ou errado. Não, estou falando que eu vou colocar em prática aqui na minha casa. E uma das coisas que eu tava pensando, não, piniquinho, inclusive tem um piniquinho que o Luca tem aqui, que ele tá novo, gente, que eu deixei pro Gustavo, né? E aí, eu tava, né, vendo os vídeos e tudo mais, e aí tem, né, uma parte ali que a pessoa pegou e falou assim, olha, para e pensa, se você ensina o seu filho a fazer xixi no pinico, né, no pinico, em casa ele vai achar que, olha, é no pinico que você tem que fazer. Agora, quando você for no restaurante, ele não vai saber o que tem que fazer no vaso sanitário. Ele tá acostumado a fazer no pinico. Então ele vai querer o pinico. Você não vai levar um pinico pro restaurante. Entende? Então é sempre bom a gente falar, olha aqui, né? O vaso, levar para poder ver, né? Fazendo xixi. Gente, eu não vou entrar aqui em todas as dicas e todos os tempos, que uma coisa assim que passa, sabe? Esse vídeo aqui vai horas. Então, para não me estender, só tô dando uma pinceladinha de dicas para vocês. Talvez mais pra frente eu venha compartilhando com vocês essas dicas que eu tenho aprendido, tá bom? Mas é só para falar para vocês o porquê que eu estou fazendo isso e para incentivar vocês também, tá? Então, essa do pinico foi uma coisa que eu falei, meu Deus, é mesmo. Eu tava aqui pensando em pinico, não. E além de ser uma coisa meio nojentinha, né? É óbvio isso. Por mais que tenha umas mães que façam, né? E não estou aqui julgando ninguém, isso aqui não é uma pregação de regras para vocês, faça isso porque dá certo, faça isso porque... Não, é minha experiência, tá? E é algo que eu já não se colocar em prática, que eu vou tentar, né, já incentivá-la a fazer no vaso. Tem, né, tudo um preparamento. Você pode trocar o pinico, né, por outro tipo de assento. Tem várias coisas que podem te ajudar, né, como vai me ajudar aqui também. Então, gente, essa foi uma das pequenas coisas, sabe, da gota do oceano de coisas que eu pensava que eu sabia, mas que, né, coisa, assim, passou, assim, daquilo que eu imaginava. Obviamente que tem vídeos que eu assisto que eu falo, ah, isso aqui eu não acho legal. Tem outros que falam, nossa, que acho legal. Mas também tem vídeos que eu acho que tem um contraditório. Uma pessoa fala que, por exemplo, essa do pinico, tem gente que fala, não, pinico, ótimo. Tem gente que fala, não, não é bom por conta disso, porque você incentiva a criança, dependendo da criança, ela vai achar que aquele vaso é um monstro e não vai querer fazer no vaso, vai querer o pinico, não tem como você levar o pinico. Então, assim, você tem que saber também dosar o conteúdo que você tá. Não, isso faz bem pra mim. Isso vai adequar a minha realidade. Isso aqui faz parte da minha realidade. Então, não é porque um tá falando, não, agora eu vou colocar pinico. A outra falou, não, não tira. Não, coloca, não, isso. Não. Adequa a sua realidade. Faça como você vê, dá certo, conforme a sua criança, conforme o tempo. Então, tem uns que eu escuto que fala que não pode uma coisa, outros falam que pode, não, que é legal você comemorar. Tem outros que falam, não, vai com calma. Porque às vezes a criança não gosta dela fazendo uma festa quando ele fez cocô e xixi. Entende? Que é normal do ser humano, né? Então, assim, você tem que ir dosando, sabe? Com a sua realidade, com tudo. Não falar assim, não, fulano, por exemplo, acorda 4 horas da manhã, então eu vou acordar também. Porque, não, é a sua realidade. Se você não se sente bem, acorda no horário que você entende? É um exemplo para vocês. Então, eu tenho aprendido muito, gente, muito. Eu comentei isso com o meu filho, como que pode, né? A gente assiste o negócio, a gente acha que a gente sabe de tudo, mas a gente não sabe, gente. A gente não sabe. É sempre bom a gente procurar informação, procurar saber, procurar entender. Nossa, deixa eu ver isso aqui. Não, mas fulano falou isso, mas isso aqui não serve pra minha realidade, isso aqui serve. Mas mesmo assim, você também ouviu o contraditório. Ah, não, não gostei de tal coisa, então vou só ouvir o que eu quero. Não, escuta também o que você não gosta, pra você somente abrir, entende? Porque, não, eu só quero comer arroz e feijão. Não, não quero. Quem fala que tem que comer macarrão também. Não, não, não. Por que que você gosta de macarrão? Por que que você come macarrão? Porque você entendeu o outro, entendeu diferente. Por que isso? Entendeu? Você saber por que que não pode isso. Por que que é bom trocar isso por aquilo. Por que que é bom não ceder à pressão disso. Você entendeu? Então, assim, tem coisas que o outro fala assim, falei, não, mas eu vou assistir esse vídeo até o final, porque pode ser que alguma coisa ali absorva, ou realmente eu não curti isso, eu não vou colocar em prática isso, entende? Então, assim, é algo que... Então, minha dica pra vocês aqui, pra finalizar esse vídeo, gente, é... Se você, assim como eu, tem um bebê de 6 meses, obviamente você não vai tirar um bebê de 6 meses, aprenda, se prepare, se capacite. Cliente tá muito cedo, tá? Mas quando chegar aos 2 anos, você vai se arrepender de não ter começado.
entende? Então é bom você começar. Anota no papel, vai ouvindo pelo menos um vídeo por dia, anota. Depois você vai revisando aquilo quando acontecer o momento, sabe? Você tá preparado, você se preparado para você também não se estressar. Não é ajuda só para o bebê, é uma ajuda para você também. Então isso vai te ajudar muito. De repente, se você já está na fase de desfraude, continua consumindo conteúdo, como eu falei, adequa para a sua realidade, aquilo que serve para você, aquilo que não serve, não adeque, sabe? Assista assim, vídeos de diferentes pessoas, de médicos, sabe? Que vai falando sobre isso. Que eu assisto vídeo, gente, não só de mãezinhas, mas também de médicos falando. Tem vídeo de mãezinhas que eu tô assistindo que não fala de termos técnicos, científicos, né, do corpo. Médico já fala, então você fala, nossa, olha o nome disso. Olha isso, olha o que pode causar se a gente constranger uma criança na hora de fazer cocô. Como que fica quando a criança ela é pressionada a fazer as necessidades dela, porque a gente tá, vai, sabe? E a gente tá pressionando, a criança fica com medo, o que pode causar, né, se ela ficar segurando. Então, assim, tem o lado das mães que falam da vivência, tem o lado do médico que fala dos termos técnicos. Então, assista vídeos, anota, se prepara, se capacita e, acima de tudo, tenha calma. Não ceda às pressões, nem de escola que não vamos fazer o desfraude coletivo. Não existe isso. Se prepare antes. Até eu quero levar meu filho para a escola com tal idade, né? Quando for para creche ou quando for obrigatório com 4 anos. Então, vou me preparar para isso. Ser bebezinho já começa de agora, porque chegar lá vai ficar mais fácil para você. Não tem um tempo ali na semana de ficar vendo vídeo, quando você estiver no trânsito, quando você estiver no seu horário de almoço, coloca pelo menos uns 5 minutinhos, pega aqueles vídeos curtinhos e vai assistindo, vai ouvindo, sabe? Para que você se capacite. Então, o intuito desse vídeo aqui é para alertar as mãezinhas a se prepararem, a não ceder pressão, a se está passando por esse momento, a entender que essa fase vai passar e que você vai conseguir passar por essa fase. Então, contei para vocês aqui um pouco da minha experiência com o Samuel, né? Com o Lucas já foi mais tranquilo do que o Samuel, mas também não foi, né, assim tão fácil. Foi fácil, mas não foi tão fácil, né? Pensando no Samuel e do Gustavo, eu quero que seja completamente diferente do que foi dos meninos. Então, estou me preparando para isso. Então, vim aqui compartilhar esse vídeo com vocês. Espero muito que ele tenha te ajudado, tá bom? Se ele te ajudou, não esquece joinha para poder avaliar o vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito. Venha conhecer aqui os outros conteúdos aqui do canal. Mas se você já for inscrito ou inscrita, também muito obrigado pela sua presença e companhia aqui, não só nesse vídeo, mas em outros vídeos também. Então, beijo. Tchau, tchau. Eu te aguardo no próximo vídeo.